Nós separamos aqui algumas dicas muito legais para você que é profissional de arquitetura. Elas são importantes porque um projeto de arquitetura já desenvolvido, se pensando na engenharia, se torna um projeto muito interessante do ponto de vista de elaboração e de execução. Isso é muito legal, já criar arquitetura já pensando também com o olho na engenharia. Então, para isso a gente desenvolveu algumas dicas que são importantes para que você entenda esses pontos técnicos para que seja feito um projeto bem elaborado arquitetonicamente. Vamos falar primeiramente sobre a espessura das paredes. Bom, para atender às novas normas, a gente tem uma seção mínima de pilar que tem que ser atendida. Então, para isso, o que nós vamos adotar? Nós vamos adotar que o pilar vai ter 14 centímetros e 1,5 centímetros de reboco de cada lado. Daria uma parede de 17 centímetros. Então, você pode adotar no mínimo isso a partir do seu projeto de arquitetura, trabalhar com uma parede no mínimo com 17 centímetros, porque no projeto estrutural nós vamos lançar pilares com 14 centímetros de espessura e mais 1,5 de reboco de cada lado. Então fica essa aí a primeira dica. É importante que você, arquiteto, já faça um pré-planejamento do lançamento estrutural. Eu estou dizendo para você já prever os locais onde você acha que estariam os pilares da estrutura. Um pilar geralmente, em média de uma casa, a gente inicia com tamanho mínimo de 14 por 30. E as vigas, a altura da viga geralmente gira em torno de 8 a 10% do comprimento do vão. Então faça um lançamento já no seu projeto de arquitetura, já prevendo o local onde você acredita que seria ideal o lançamento do pilar, em relação ao pavimento superior e ao pavimento inferior, se for um sobrado, né? Isso é importante para que a gente possa entender aonde você quer que a estrutura seja lançada e a partir disso nós vamos analisar isso e vamos fazer o nosso lançamento. Outro ponto interessante é a questão de alguns ambientes, como por exemplo sacadas, como por exemplo espaço gourmet, essas áreas onde é possível que você tenha vigas na parte superior aparecendo. Nesses locais que não se tem a parede, é interessante que essas vigas tenham uma altura um pouco menor em relação às vigas de borda, as vigas externas. Então, por exemplo, eu tenho aí um espaço gourmet e em cima dele eu tenho um quarto e eu tenho uma viga ali de 30 centímetros de altura. É interessante que as vigas laterais também tenham um pouco maior, sejam, por exemplo, 35 ou 40, para que seja possível passar o forro. Então já faça essa previsão também no seu projeto arquitetônico, ou seja, essa área externa, as vigas sejam um pouco mais alto que essas vigas que estão internamente passando. Já é importante se prever também a questão do alinhamento entre as paredes. Ou seja, quanto mais as paredes estiverem alinhadas, melhor é para o desenvolvimento e a concepção estrutural do projeto. Isso é muito importante. Então, quanto mais paredes alinhadas, melhor. Óbvio, a gente não quer atrapalhar de forma alguma a sua criatividade no desenvolvimento do projeto arquitetônico, mas sempre que possível, pense na concepção estrutural. Outro ponto importante que você deve deixar já no projeto arquitetônico sinalizado seriam as questões hidrossanitárias. Por exemplo, eu vou trabalhar com caixa acoplada ou eu vou trabalhar com válvula de descarga. Então é importante você já deixar também esse detalhe anotado no projeto arquitetônico. As descidas pluviais, já deixa sinalizado o local onde terão as calhas, as descidas pluviais, que nós vamos tentar utilizar exatamente no ponto que você colocou. E obviamente, caso não seja possível, a gente vai estar batendo um papo com você e estar sinalizando o porquê e onde seria o melhor local. Outra questão também é a questão do reservatório. Observa que abaixo aí, nós colocamos aí no nosso texto, no nosso site, os locais e as alturas ideais com relação à altura da caixa d'água, do reservatório de água. É importante para que tenha uma pressão mínima adequada nas torneiras, no banheiro, no chuveiro, nos pavimentos inferiores. Isso é bastante importante. E também sinalize se você quer torneira de bancada, se você quer torneira de parede. Enfim, isso é importante já sinalizar na arquitetura para que a gente possa fazer um bom desenvolvimento do projeto hidrossanitário. Pense também na questão do aquecimento de água. Vou trabalhar com boiler ou não? Você pode sinalizar isso também já no projeto arquitetônico.
A cozinha vai ter pontos para máquinas de lavar louça? Sim ou não? Bebedouro? Sim ou não? Importante sinalizar também esse ponto no projeto arquitetônico. Cozinha, é muito normal se ter forno elétrico com tensão diferente. Por exemplo, se a tensão normal do imóvel é 127, o famoso 110 volts, não tem problema. Às vezes você precisa de ter uma tomada em 220 volts porque a potência do aparelho às vezes é alta. Então você tem uma corrente menor, a gente coloca uma tensão um pouco mais alta. Então sinalize as tomadas que vão ser 110, as que vão ser 220 volts no projeto arquitetônico. Isso é muito importante. Sinalize também na parte externa a questão da caixa, onde vai ficar a caixa de bomba da piscina. Esse local já é legal também para a gente fazer já esse lançamento no projeto hidrossanitário e elétrico, já exatamente no local onde está previsto na arquitetura. O projeto elétrico vai ter ventilador de teto? Sim ou não? Se tiver, já sinalize isso também no projeto de arquitetura. Nós recomendamos fortemente que você faça um pré-lançamento do projeto de iluminação. O que significa isso? Significa que você faça um pré-lançamento luminotécnico. Por exemplo, na sua paginação de forro, de gesso, prevenha a quantidade já inicial de pontos de iluminação que você deseja, os pontos das iluminações tipo downlight, onde vai ficar as iluminações em cada local, e a quantidade. Isso é legal para a nossa concepção do nosso projeto elétrico, que a gente já possa utilizar como base o seu projeto arquitetônico. A previsão? Faça uma previsão também dos lançamentos dos aparelhos de ar-condicionado. Por exemplo, você tem a unidade condensadora, que é a unidade externa, e a unidade evaporadora, que é a unidade interna. Já preveia o local exato de cada uma dessas unidades, que vai ficar externamente e internamente. Isso é importante para que a gente possa também elaborar os projetos, tanto elétrico como o projeto sanitário, e drenos desses ar-condicionados no local correto. É importante também já prever no projeto arquitetônico algumas informações que são básicas, como por exemplo, onde vai ser o local do hidrômetro. Você já prevê um local onde vai ficar o medidor de energia elétrica, de um lado, de outro da casa? Essa informação é muito importante e nos orienta nos nossos lançamentos dos projetos de engenharia. Outra coisa bastante importante também, já prevê o local da lixeira, do botijão de gás, onde vai ficar o gás GLP ali. Você pode também fazer algumas previsões importantes, como por exemplo, a água pluvial. Ela vai ser jogada direto na sarjeta, na rua? Não, ela vai ter uma rede de água pluvial nesse condomínio, nesse local. O esgoto, como é que vai ser feito? Vai ter sistema fossa sumidouro, onde ele vai ficar previsto? Ou na rua já tem sistema de tratamento de esgoto? Todas essas informações são essenciais para que a gente faça a elaboração de bons projetos já casados com arquitetura. Ok? Um abraço!